Muito bom dia. Quem fala é Fernando Sampaio, da LCA Consultores. Bem-vindos. Vamos tentar aproveitar ao máximo essa hora que temos juntos para discutir essa situação extraordinariamente complexa em que a gente está. Já aviso, eu sei que muitos de vocês terão compromissos às 11 horas, mas nós teremos mais 10, 15 minutos para quem puder continuar conosco. Então, o compromisso é até às 11 conseguir varrer os nossos comentários, se possível sobrar um tempo para já começar as perguntas e respostas, e teremos mais um chorinho de uns 15 minutos depois das 11 para quem puder continuar conosco. Muito rapidamente, só queria chamar a atenção que a LCA tem várias outras maneiras de contribuir nessa circunstância. Podemos ajudar a verificar impactos setoriais, até impactos sobre categorias de produtos, coisas que fogem do escopo macro, questões de reequilíbrio de contratos, que evidentemente podem surgir, questões de concentração econômica. A LCA tem várias outras áreas de atuação, além de macroeconomia. Vocês podem se informar mais no site ou pelo canal de comunicação que entrou em contato para convidá-los para essa conversa. Vou começar prudentemente com um disclaimer, reconhecendo que é uma enorme ousadia da nossa parte apresentar projeções numéricas num contexto de tamanha incerteza. É nossa obrigação, né, fornecer elementos para os clientes para tentar ajudá-los a tomar decisões. Mas o grau de segurança que nós temos nas projeções é excepcionalmente menor do que em circunstâncias normais. Então, a primeira coisa é realmente as circunstâncias não são normais, muito longe disso. Vou apresentar muito rapidamente a ideia geral dos dois principais cenários com os quais a gente começou a trabalhar e que estão sendo revistos constantemente e rapidamente, porque a conjuntura tem evoluído de uma maneira negativa, rápida. Então, o nosso apego a esses números é nenhum. Novas informações nos obrigarão, eventualmente, a revê-lo rapidamente. Mas esta é a posição, a nossa avaliação neste momento atual, que a gente espera que possa ser útil. Então, nós estamos trabalhando com, basicamente, dois cenários, cujas hipóteses são função do quanto vão durar e do quão intensas serão as medidas de restrição ao contato social impostas mundo afora. No nosso cenário de maior probabilidade, cenário base, supomos que nas principais economias o choque de demanda e de oferta terá 2 meses aproximadamente de duração. Em seguida, virá um período de relaxamento gradual das restrições que pode durar outros 2 meses. E só daqui a 4 meses você teria o cotidiano da população restabelecida, volta de aulas, eventos esportivos, etc. E, evidentemente, o retorno da atividade econômica para a normalidade. Pode ser mais difícil, as restrições podem ser mais duradouras, e é essa a hipótese de um cenário mais difícil que a gente chama de adverso. Tanto para as economias centrais como para o cenário do Brasil, também é muito importante a resposta que a política econômica vai oferecer. Antes de entrar no Brasil, só chamando atenção para o tamanho do desafio. A gente tem um choque de oferta. Inicialmente, a impressão é que, quando o problema era só chinês, esse seria o problema maior, interrupção de cadeias de suprimento.
Pelo jeito, na China, a produção está se normalizando, porém, esse choque de oferta agora afeta as cadeias produtivas da Europa e dos Estados Unidos. Então, o choque de oferta, do ponto de vista, por exemplo, de importação de insumos para a indústria no Brasil, ele não está totalmente superado. O choque de oferta, a essa altura do campeonato, não é o mais importante, longe disso. O mais importante é o choque de confiança, que contribui para um choque de demanda e, em paralelo, para um choque financeiro importante. Aqui no Brasil, a alta muito rápida do dólar, a piora de condições financeiras, o começo de um empossamento de liquidez, né, em pequenas e médias empresas com mais dificuldade para obter crédito mais caro. Então, é uma circunstância muito desafiadora para a política econômica. Voltaremos à política econômica. Vou falar rapidamente sobre o desafio sanitário. Talvez eu esteja sendo redundante, mas a gente não sabe o quanto as pessoas estão atualizadas em relação a isso. Então, no Brasil, 5% dos leitos de UTI do SUS estão disponíveis, 20% dos leitos da rede privada. Então, tem um problema de número insuficiente de leitos disponíveis. A gente tem que lembrar que a sobrecarga que se procura evitar no sistema de saúde não diz respeito só ao tratamento do Covid, né? Um colapso dos hospitais trará consequências negativas não só sobre os doentes do Covid, mas sobre todos os doentes, e inclusive sobre a oferta de material humano, de pessoas, né? Os médicos, os demais profissionais de saúde que estão envolvidos nesse esforço de contenção, de tratamento de quem adoecer, eles ficam muito sujeitos a adoecer também. Então, é esse colapso que se busca evitar, e é por isso que a gente não tem uma noção clara da taxa de mortalidade que esse vírus traz. A gente sabe que não afeta de maneira homogênea as pessoas conforme a faixa de idade e o estado de saúde, mas a gente sabe também que a nossa margem de manobra de disponibilidade de leitos de UTI, etc., é pequena, está sendo ampliada, ou seja, pelo lado sanitário, o Brasil está gozando da enorme vantagem do tempo e de poder aprender com o que está acontecendo em outros países. Evidentemente, a grande preocupação é evitar um quadro como o da Itália, em que o sistema de saúde não está dando conta. Abrindo um pouco mais as hipóteses dos cenários para o Brasil. Então, depende da disseminação do vírus, das respostas sanitárias e das respostas das autoridades. No mundo inteiro, as autoridades têm que atacar o problema da confiança, o problema da liquidez e o problema da demanda. No caso da demanda, o problema é a perda de renda que vão sofrer os trabalhadores demitidos e os trabalhadores, sobretudo informais, que perdem condições de obter renda. Então, nos países ricos, a gente já tem observado medidas agressivas de transferência direta de renda para os cidadãos para tentar minimizar a contração da demanda que já começou. Um segundo ingrediente é gasto direto, não transferência para o bolso dos cidadãos, e sim o governo gastando diretamente para ativar a economia. Por que esse segundo elemento ganhou muita importância? Porque, pelo lado de política monetária, já houve uma resposta bastante agressiva. O juro americano está praticamente em zero, imensas injeções de liquidez, abertura de linhas de crédito, recompra de títulos privados para garantir a rolagem, né?
A diferença desta crise para a crise de 2008, nesse aspecto, é que em 2008, os bancos eram o foco inicial da crise. Os bancos, descobriu-se repentinamente, estavam com a carteira de crédito podre. Desta vez, não é o caso. Os bancos estão numa posição menos frágil, falando no mundo inteiro, porém, caso os seus clientes se fragilizem muito depressa, é evidente que a inadimplência pode explodir e isso pode fragilizar os bancos. Então, o esforço é para conter essa inadimplência, minimizando, na medida do possível, as dificuldades de liquidez das empresas. Porém, a política monetária é sempre um convite. Depende da disposição das empresas e das famílias de aceitar esse convite para usufruir de juros mais baixos, etc. Então, nesse quadro, o governo gastar diretamente tem maior garantia de eficácia, porque não existe o filtro da confiança dos atores privados, como no caso da política monetária. O governo gastou, ele movimentou a economia diretamente. Então, nos países mais desenvolvidos, um esforço de gasto para além da sustentação da renda, para além dos esforços para garantir liquidez para as empresas, também está sendo mobilizado. No caso do Brasil, as ofensivas pelo lado monetário estão mais avançadas, houve um corte de Selic, poderá haver outros, e principalmente uma mobilização do Banco Central para injeções de liquidez, variados mecanismos, provavelmente surgirão mais ao longo do tempo. A nossa maior dificuldade, por enquanto, é uma resposta mais convincente, mais contundente, pelo lado de política fiscal. Então, as políticas de sustentação de renda, por enquanto, fracas, né? A ideia de R$200 para os informais, adiantamento de alguns saques de recursos que são devidos aos cidadãos, como 13º, etc. Neste campo, parece que vai haver enorme pressão e alguma coisa a mais deve surgir. Quanto antes e de forma mais coordenada, melhor. E isso nos remete para um problema sério, que é o desafio político, né? O sistema político no mundo inteiro está muito tensionado, aqui no Brasil, particularmente tensionado. São problemas de coordenação entre esferas de governo, de unificação do discurso, de esclarecimento da população em relação ao procedimento para tentar, vou usar a expressão tão usada nesses dias, alisar a curva, né? Ou seja, fazer com que o fluxo de doentes acometidos pelo Covid, que chega ao sistema de saúde, se espalhe mais no tempo para permitir um melhor atendimento, reduzir o risco de sobrecarga do sistema. Tudo isso que a gente está falando são coisas que estão na frente, né? A sobrecarga no sistema ainda não foi observada. Até o momento, a curva de disseminação do vírus no Brasil está um pouco mais lenta do que na maioria dos países europeus. Não se sabe exatamente por quê. Talvez o clima mais quente esteja ajudando. Isso é uma hipótese, não existe certeza. Vamos monitorando dia a dia. E claro que quanto mais lenta a difusão, menos desafiador, mas ainda assim muito desafiador, esse esforço para fazer com que o fluxo de contaminados e adoecidos chegue da maneira mais gradual possível ao sistema de saúde, para poder haver mais eficiência no tratamento e não colocar em risco não só quem está com o Covid,
todos os demais doentes do país que estão ocupando hoje 95% das UTIs públicas, 80% das UTIs da rede privada de saúde. Estou muito preocupado com o tempo para a gente ter ocasião de interagir com perguntas, então vou citar só alguns números que a gente teve a ousadia de estimar para a economia brasileira nos vários cenários. Antes eu vou falar só dos números para as economias mais ricas, que é para dar uma ideia do tamanho da dificuldade que a gente está identificando. Então, estamos avaliando que no cenário mais provável, cenário base, a economia mundial crescerá 0 este ano. 0 significa uma recessão forte, porque o critério comumente adotado é de que se o mundo cresce menos do que 3, já é um contexto recessivo. O critério é diferente daquele que a gente está acostumado, né? Tecnicamente, uma recessão está configurada quando, durante 2 trimestres consecutivos, na margem, o PIB se contrai. No caso do PIB mundial, como tem muitas economias imaturas que tendem a ter um ritmo de crescimento maior, o critério é diferente. Então, 0 de crescimento do mundo é um contexto muito negativo. O pior desempenho entre as grandes economias na zona do euro, menos 4%. Nos Estados Unidos, quase menos 1%, menos 0,8%. E a China desacelerando para a faixa de 2% de crescimento, vindo de 6%. Então, uma desaceleração bastante pronunciada na China, comparável à da Europa, mas partindo de uma velocidade de crescimento bem maior. No caso do cenário adverso, supomos que o mundo pode tomar um tombo, o PIB mundial, da ordem de 2,7%. Então, é um cenário bastante grave, bem mais grave do que a crise que aconteceu em 2008, 2009. Claro, qual que é a hipótese atrás? A hipótese é de que as medidas de contenção, de restrição à circulação de pessoas, distanciamento social, etc., terão de se estender por bem mais tempo. Então, o impacto econômico é muito maior. Nesse cenário, que infelizmente ele é catastrófico, mas não nos parece delirante, a zona do euro poderia ter uma contração de PIB da ordem de 7%, mesmo o PIB chinês poderia cair algo como 3%, e o PIB americano também entre 3% e 4%. E no ano de 2021, a recuperação seria mais lenta nesse cenário adverso pelo estrago maior acontecido em 2020. Então, estamos falando de números dramáticos, e isso é fatal? Ou teremos um cenário muito ruim ou um pior ainda? Não é fatal no seguinte sentido: se pelo lado médico houver avanços rápidos em termos de testagem mais rápida e mais maciça da população, permitindo focalizar mais as medidas de distanciamento social em quem efetivamente está contaminado. Isso ajudaria muito. Tratamento mais eficaz, idem, ajudaria muito, por razões óbvias. E, claro, a vacina é a solução de longe de maior fôlego, na verdade é a única coisa que pode ser chamada de solução, mas todos sabemos que, tecnicamente, se imagina que é muito difícil conceber, testar e aplicar uma vacina num prazo inferior a 12 meses. Mas o esforço mundial em torno dessas questões é gigantesco. Então, eventualmente, a medicina permita abreviar esse trauma econômico. Mas é difícil contar com isso e muito difícil fazer cenários contando com essa hipótese. Então, não vamos
descartar essa hipótese, mas não temos como quantificá-la, saber quando isso poderia acontecer e assim por diante. Agora eu vou passar a apresentar rapidamente alguns números para o Brasil, nesses dois cenários que a gente formulou, lembrando sempre o nosso disclaimer, os números são muito... o grau de certeza atipicamente baixo. Então, no cenário base, estamos falando do PIB brasileiro cair 1%. Claro que é um desempenho terrível, né? Um ano que começou com perspectiva de crescimento da ordem de 2%. O número do governo é 0%, a última revisão da projeção oficial. Então, digamos, a direção é a mesma, a intensidade que nós vemos como provável um pouco maior. Isso corresponderia a supondo, então, que no segundo semestre as coisas começam a melhorar, a confiança se recuperando, o risco país caindo, nós poderíamos ainda ter, no final do ano, o dólar na faixa de 4,40 e a cotação média anual na faixa de 4,65. Então, em relação ao momento atual, um alívio importante. Em relação às expectativas anteriores, evidentemente, uma deterioração clara. Inflação. A inflação, apesar do salto impressionante da taxa de câmbio, continua sob controle, né? Você tem vários fatores puxando na direção oposta ao dólar mais alto, que, obviamente, é um fator inflacionário. O que mantém a inflação muito provavelmente contida? A recessão, né, a falta de demanda, a grande ociosidade de mão de obra e de capacidade de oferta pelo lado do capital, a queda forte do preço das matérias-primas, o petróleo é o exemplo mais eloquente. Então, no meio dessa confusão toda, no curto prazo e no médio prazo, não é a inflação que é o problema. O problema são aqueles outros elementos que eu falei. Confiança, demanda, condições financeiras e ainda, embora com menos peso, problemas pelo lado da oferta. Num cenário mais adverso, a queda do PIB brasileiro pode chegar à faixa de 3%. Esse é um cenário, obviamente, terrível, né? É um ritmo de queda, como a gente observou em 2015 e 2016, muito severo. E, infelizmente, a probabilidade desse cenário, nós avaliamos que é algo como 30%, não pode ser desprezada. E, à medida que o tempo passa e a resposta aos desafios colocados pelo lado sanitário e, sobretudo, pelo lado da política econômica. Se essa resposta não aparece, ou não aparece com a velocidade e a profundidade necessárias, a probabilidade desse cenário adverso pode aumentar. Então, completando os grandes números do cenário adverso, PIB caindo 3,2%, dólar fechando o ano perto de 5,10, a média anual do dólar 5, ou seja, o dólar ficaria no nível recente ao longo de todo o ano, porque, lembrando a hipótese, o problema da epidemia continuaria por mais tempo, atrapalhando a atividade econômica, corroendo confiança e assim por diante. Tenho certeza que eu corri muito, que tem muita coisa que a gente terá de retomar para esclarecer melhor, mas vou passar a palavra ao Mauro Schneider, da MCM, que vai complementar, claro, muitas coisas que eu não consegui esclarecer suficientemente, vai apresentar a visão dele
Obviamente, teremos pontos de concordância, teremos alguns pontos de divergência, e depois a gente discute entre nós, ouve as perguntas de vocês. Muito obrigado pela atenção. Bola com você, Mauro. Obrigado, Fernando. Bom dia. Eu gostaria de fazer, acho que, dois complementos principais a tudo que o Fernando apresentou. São dois complementos apenas por um motivo essencial, né? Eu acho que todos temos claro a gravidade, a complexidade da crise, e isso faz com que os cenários da MCM e da LCA acabem sendo naturalmente um pouco semelhantes. E segundo, porque, como o Fernando também destacou, há muita incerteza em relação a números. Qualquer estimativa que se faça hoje é muito, muito superficial, muito preliminar. Há poucos elementos de comparação histórica, se é que há algum, para se tomar como ponto de partida para esses cálculos e, portanto, discutir números me parece, nesse momento, vamos dizer assim, um pouco estéril, né? um pouco difícil, pouco fundamentado. Então, não discordando essencialmente de nada que foi apresentado, eu queria colocar dois pontos adicionais que, no entendimento da MCM, tornam este cenário ainda mais desafiador. O primeiro ponto está relacionado a algo que, inclusive, algumas pessoas que estão ouvindo o call estão colocando na forma de perguntas, que é a nossa avaliação sobre ações dos bancos centrais. Na verdade, há perguntas falando também sobre Banco Central e Ministério da Fazenda, no caso do Brasil. Tivemos essa madrugada a confirmação de um acordo no Congresso norte-americano a respeito de medidas para os Estados Unidos, ou seja, estão sendo tomadas ações em vários cantos e, obviamente, a gente pode até fazer uma primeira avaliação dessas medidas. A avaliação que nós temos de medidas dos bancos centrais, isso vale tanto para o FED como para o Banco Central do Brasil, é de que, de forma geral, elas são positivas. De forma geral, os bancos centrais estão buscando ser ágeis e bastante agressivos, né, no sentido de vamos dizer assim, pôr para trabalhar todas as ferramentas que eles têm em mãos, que em muitos casos foram já utilizadas, como na crise de 2008, e em alguns casos serão utilizadas pela primeira vez, mas certamente pela gravidade da crise é a hora mesmo de se testar, mesmo algo que não tenha sido ainda utilizado. Nesse momento, a redução de juros, tanto feita nos Estados Unidos como aqui, de certa forma é um elemento secundário. Eu digo de certa forma pelo seguinte: naturalmente, para quem tem dívidas a pagar, toda a redução de juros é muito bem-vinda, porque reduz o ônus, não é, dessa dívida, deste endividamento. Elas, em momentos de crise, essas reduções tendem a ser menos efetivas na ampliação do crédito. Porque, obviamente, o apetite para a concessão de crédito depende também da percepção que quem pode conceder crédito tem da economia e da saúde dos agentes econômicos. E hoje essa percepção deve ser a pior possível. Mas, pelo menos em relação ao custo, né, do endividamento, a redução de juros ela é importante. O resto, os efeitos positivos que cortes de juros poderão e deverão ter sobre a recuperação da economia é algo a ser observado mais a médio prazo. Eu diria que, em relação a isso, o único destaque negativo foi as ações emergenciais do FED, que, de certa forma, acabaram criando mais pânico do que trazendo alívio para o mercado. É verdade que o FED, àquela altura, poderia já ter uma visão que boa parte do mercado não tinha ainda a respeito da gravidade, não é, da crise sanitária, econômica, mas
né, como já ocorreu em períodos anteriores, quando você descobre ou você começa a temer que a autoridade monetária saiba de algo que você não sabe, a reação do agente financeiro tende a ser mais negativa do que positiva. E foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, isso eu diria seria um porém ao que o Fed fez. Talvez também possa se criticar um pouco o comedimento no corte de juros aqui no Brasil, dado que há uma preocupação do Banco Central com o comportamento da curva de juros, o que pode estar refletindo também receios em relação ao futuro das contas fiscais do Brasil. Eventualmente não é a hora para se ter esse tipo de preocupação, mas, repetindo o que eu falei, eu diria que cortes de juros nesse momento são relativamente secundários. Mais importante, e aí são bem-vindas, todas as ações que visam ampliar o máximo possível a liquidez do mercado, porque, como o Fernando destacou também, crises agudas, como essa que nós estamos passando, geram tipicamente empossamento de liquidez, né? Você perde parâmetros para precificação de ativos, muitas decisões não racionais são tomadas, isso faz com que o mercado financeiro deixe de funcionar como deveria funcionar em condições normais. E deixando de funcionar, o mercado financeiro acaba piorando, não é, toda a condição da economia. Então é muito importante, sim, se irrigar de forma genérica, de forma cirúrgica, de forma segmentada, como for, e aí a experiência de cada banco central é que vai dizer o que será feito, a liquidez de mercado. E o outro ponto, também muito bem-vindo, são todas as medidas que visam o aumento de linhas de crédito. E aí o grande desafio, e essa é uma das perguntas que foi colocada, e nós na MCM temos ceticismo em relação a isso, porque é um desafio realmente gigantesco, é fazer chegar esses recursos, e isto vale para ações do Banco Central, buscando irrigar, vamos dizer assim, os canais de crédito, e vale também para as ações do Ministério da Fazenda, né? Buscando compensar a perda de receita, que especialmente para pequenos empresários, médios empresários, trabalhadores informais, pode ser mortal. Então, fazer chegar o crédito e fazer chegar recursos, ajuda, compensação financeira a esses pequenos agentes econômicos é o grande desafio. E acho que não há resposta muito óbvia sobre como fazer. O caminho não parece já um caminho conhecido. A crise de 2008, ela pegou todo mundo. Na verdade, de 2007, dependendo de como você vê, de 2008 e 2009. Depois, na Europa, vale lembrar, não é? Ela teve uma outra onda de propagação a partir de 2011. Ela acabou pegando toda a economia, mas mesmo assim, como o Fernando também destacou, ela começou pelos bancos. E aqui, ela começa de forma geral pelos segmentos mais frágeis, mais vulneráveis da economia, né? E aí tudo fica mais complicado, né? É tudo mais desafiador, porque é muito mais fácil você lidar com 10, 20, às vezes 5 bancos grandes e mais um número limitado de instituições financeiras menores do que com milhões de pequenos e médios empresários, milhões de trabalhadores, se não informais, numa situação, vamos dizer assim, que a gente pode sempre chamar de precária. Esse é o grande desafio. Eventualmente, aqui no Brasil, do ponto de vista de sistema financeiro, quem tem mais prática disso são os bancos públicos. É possível que os bancos públicos tenham que liderar, como também fizeram há 10 anos atrás, um pouco mais, esse processo e repassar, não é, isso, esse conhecimento, esses canais, eu não sei exatamente de que forma, para bancos privados. Como buscar encorajar os bancos privados a participarem disso também não é algo trivial, mas muito provavelmente bancos públicos terão novamente um papel de destaque nesse contato que eles naturalmente têm mais ampliado com esses
segmentos de pequenos e médios empresários e trabalhadores informais e precários. E do ponto de vista de gastos do governo, provavelmente são as estruturas de proteção social já existentes que deverão ser acionadas e, se possível, né, ampliadas o mais rápido possível. Tudo, obviamente, é mais difícil nesse momento, mas talvez seja este o ponto de partida para que os recursos, quer sejam de injeção direta de ajuda financeira, quer sejam de crédito, possam chegar até a chamada ponta. Mas não é fácil, não é? É bastante difícil, pode até ser motivo de um grande avanço, vamos dizer assim, no todo o sistema de proteção social, toda a rede de proteção social que o Brasil já vem construindo. Esta crise pode suscitar, pode acabar gerando um importante desenvolvimento, ampliação, sofisticação até dessa fonte, mas a ideia de que isso ocorra e ocorra de forma rápida nos parece associado a uma espécie de um cenário alternativo em que tudo daria certo, né? Para nós parece mais provável o cenário no qual os efeitos dessas medidas chegam parcialmente à ponta e demoram para chegar mesmo parcialmente à ponta. Isso tenderia a, depois do tombo inevitável da economia, a retardar, a limitar a velocidade de recuperação. Retardar no sentido de um retorno, vamos dizer assim, a um patamar de atividade que nós tínhamos, que já não era brilhante, antes dessa crise pegar todo mundo. Então, para nós, o cenário mais provável é de uma lentidão, né, nesta recuperação, em boa parte porque nos parece difícil apostar, acreditar, né, fortemente em todas as iniciativas, por melhor que sejam, até por mais agressivas em termos monetários que sejam, acreditar que elas cheguem rapidamente na ponta, naquele mais fragilizado agente econômico que precisa dessa ajuda. E, considerando essas dificuldades, esses obstáculos, nos parece também inevitável que depois dessa forte queda da atividade, dessa semi-paralisação da atividade, que a gente acabe assistindo a um processo de, vamos dizer, perda no tecido econômico, né? Quer dizer, muita gente deve ficar pelo caminho, se não simplesmente fechando o seu negócio, tendo que buscar algo de novo do zero, eventualmente pelo menos bastante machucado, reduzindo, portanto, a sua capacidade de investir, de consumir, de voltar rapidamente à normalidade. Assim como aconteceram em outras crises do passado, assim como aconteceu na grande crise de 2008 e 2009, obviamente as coisas voltarão a uma normalidade. Mas lá também, vale a pena lembrar, no Brasil, nós tínhamos um espaço enorme para a reação monetária e fiscal. E esse espaço hoje é mais limitado, né? Do lado monetário, há esta grande ajuda na questão da liquidez, ela é tão ou até mais ampla do que foi no passado. Do lado de redução de juros, que eu disse não teria, em tese, muito efeito no curto prazo, o espaço é naturalmente menor, né? Nós trabalhávamos com juros naquela época muito mais elevados. E do lado fiscal, é muito razoável a ideia do chamado orçamento de guerra, né? Mesmo assim, né, a rigidez das contas públicas, o volume de compromissos que o governo tem, precisaria ser fortemente reduzido para que este orçamento de guerra, um orçamento paralelo, né, de caráter transitório, pudesse ganhar realmente um volume mais expressivo de recursos. Porque, afinal de contas, nós temos um nível elevado de endividamento e não é simples e não é barato, né, dado o estresse de mercado, aumentarmos o endividamento para financiarmos gastos. Nós somos amplamente favoráveis a esta ampliação, sim, mas o ideal será conseguir combinar uma redução, mesmo que temporária, de gastos obrigatórios,
com esta ampliação de gastos excepcionais. E isso parece encaminhado em termos de discussão, mas ainda não está próximo de uma maturação e muito menos de uma apreciação por conta do Congresso. Então, o primeiro elemento de ceticismo em relação ao ritmo de recuperação, e isso vale tanto para o segundo semestre desse ano como para o próximo ano, vem daí, né, vamos dizer assim, das perdas do chamado tecido econômico que essa crise deve acabar impondo num país com tanta gente vulnerável como o Brasil tem. E o segundo elemento de preocupação, e aí eu coloco realmente como preocupação, mas que hoje faz parte do nosso cenário básico, é o desgaste contínuo, né, do ambiente econômico, que pode acabar implicando numa grande dificuldade, eventualmente até inviabilizando a retomada da agenda de reformas estruturais quando tudo isso passar. Nós naturalmente vemos hoje, tanto o governo quanto Congresso, isso vale para executivo e legislativo em todos os níveis da federação, claramente empenhados em elaborar e aprovar medidas emergenciais. E nesse momento espera-se que todas as lideranças políticas colaborarão com esse intuito de, o mais rápido possível, fazer chegar à população a ajuda que o governo pode prestar nesse momento. Mas passada a crise, né, a hora será de retomar a agenda de reformas estruturais que, de qualquer forma, em qualquer hipótese, seria bastante importante, seria, na verdade, essencial para que o país ganhasse a aceleração de crescimento que nos últimos anos nós ficamos esperando que acontecesse e não aconteceu, né? E o ambiente político que nós vivemos no país não, vamos dizer assim, não se alterou, né, para o bem da comunhão de interesses, nem mesmo agora com essa crise tão grave, né? Nós estamos assistindo a embates entre Brasília e governos estaduais, assistimos até recentemente embates entre o Executivo e o Congresso, e no nosso entendimento, esse desgaste contínuo, né, essa chamada guerra de poder, existindo ou não, ou tendo uma dimensão grande ou não, ela, com o passar do tempo e com o desgaste, não é, que tudo isso vem trazendo para o país e para as lideranças políticas, tende a se exacerbar e não a ocorrer o contrário. E aí, num ambiente assim, voltar a uma pauta de reformas que são complexas, né, de qualquer forma, como a reforma tributária, como reformas fiscais adicionais, como a reforma administrativa, nos parece hoje pouco provável. E num ambiente desses, será natural a gente ter, sim, uma recuperação da economia, com mais clareza, a partir, quem sabe, já do final desse ano, o próximo ano certamente, mas mesmo assim, com uma velocidade provavelmente decepcionante mais uma vez, porque a falta de reformas vai continuar nublando o horizonte do país em relação a coisas essenciais como o sistema tributário, mudará, não mudará, quando mudará, sob a liderança de quem, as contas fiscais, que serão pressionadas temporariamente por esse aumento de gastos, voltarão a ser plenamente controladas, de que forma, sob o sacrifício de que tipo de gasto. Todo esse tipo de incerteza, ele tenderá a se manter como um limitante para a melhora de condições financeiras, melhora de confiança e, ao final do dia, melhora da própria atividade econômica. Então, nesse sentido, o nosso cenário vê, vamos dizer, duas sombras adicionais, muito provavelmente limitando a recuperação que ocorrerá ou começará a ocorrer mais cedo ou mais tarde, mas que poderá nos manter num ritmo médio de crescimento talvez muito parecido com o dos últimos anos, né? Que foi bastante morno a despeito de termos tido uma queda de PIB tão forte quanto aquela que tivemos em 15 e 16. Então podemos talvez passar, lamentavelmente, por algo parecido novamente.
uma queda de PIB eventualmente não tão grande, né? Nós também trabalhamos com uma queda hoje em torno de 1%, talvez ela acabe sendo um pouco maior, mas não muito maior do que isso, é a nossa crença no momento. Mas após esta nova queda, o nosso temor é de que nem assim a gente tenha condições para experimentar uma aceleração mais forte de crescimento e voltemos a crescer, quando isso acontecer, nesse mesmo ritmo morno dos últimos anos. Eu encerro por aqui, então, a minha primeira participação e fico agora também à disposição para perguntas que a gente possa responder, informações que a gente possa complementar. Muito obrigado, Mauro. Temos já duas perguntas, algumas até você já respondeu, duas que eu vou ler a seguir. Antes de lê-las, eu só ia agregar um comentário sobre a questão da taxa de juros. Uma taxa Selic mais baixa, para ativar o crédito, conforme tanto eu como o Mauro salientamos, pode ter baixa eficácia numa circunstância de tamanha falta de confiança. Mas, quanto mais baixa a Selic, menor a pressão sobre os devedores, e o grande devedor é o setor público. Então, sim, haveria uma vantagem em juros mais baixos do ponto de vista de reduzir a pressão sobre a dívida pública e ampliar indiretamente a possibilidade de resposta pelo lado fiscal. O aumento de gastos, que significará aumento de dívida, cobrar um preço menos alto mais à frente. Agora eu vou ler duas perguntas, vou tentar apresentar alguns elementos de resposta para depois passar a palavra ao Mauro. A Ana Conceição, do Valor, estou entendendo que é o jornal Valor, então temos que tomar aquele cuidado incrível para responder. Pergunta o seguinte: o que vocês acharam das declarações do presidente Bolsonaro ontem à noite e hoje pela manhã? Hoje pela manhã, eu confesso que eu não vi, não deu tempo. Houve forte reação contrária do meio político. Existe risco de uma radicalização do presidente com decretação de estado de sítio, por exemplo? E essa radicalização pode fazer com que se tenha uma ação descoordenada que amplifique os efeitos negativos do coronavírus sobre a economia brasileira? Com que cenário político vocês trabalham? É uma pergunta extensa da Ana Conceição, obviamente muito pertinente. Eu diria, depois peço a opinião do Mauro, mas antes ainda vou responder a uma segunda pergunta que acho que o Mauro já respondeu. A coordenação é fundamental, não existe dúvida em relação a isso. É difícil entender a lógica política por trás das atitudes do presidente. Ele se isola e num contexto de economia de guerra, que é isso que a gente está inserido, precisa ter mais clareza de que é isso que a gente está inserido. Normalmente, o que existe é uma suspensão de hostilidades entre os atores políticos domésticos para enfrentar um inimigo comum, o adversário na guerra, neste caso, essa epidemia terrível. Então, é muito difícil entender as intenções, o plano por trás. De um lado, não é tão difícil. É claro, se a crise sanitária não for por razões médicas ou até ajuda do clima, não sabemos, tão grave, o presidente vai tentar faturar dizendo que tinha uma avaliação mais realista. E está tentando jogar no colo dos governadores a responsabilidade pelas dificuldades econômicas. Então, é uma atitude de... não é ganha-ganha, né? Entre adversários, aliados e o próprio governo. É um jogo de ganho exclusivo do governo. É difícil
imaginar como isso poderia ajudar na coordenação necessária das ações. Então, a gente vê com preocupação e a redução, no meio de tanta incerteza, a redução da incerteza política seria altamente desejável. Agora, isso está difícil de se configurar, né? O presidente, houve momentos em que mordeu, outros assoprou, agora ele deu uma mordida mais forte. Eu entendo a preocupação. A gente falar em estado de sítio é uma coisa excepcional, absolutamente excepcional, difícil de imaginar, por isso difícil de responder. A gente não tem elementos para fazer uma avaliação mais fundamentada dessa possibilidade. Mauro, antes de te passar a palavra, vou só responder uma pergunta do Paulo Chinoara, que perguntou como fica o cenário de aprovação das reformas no Congresso. Tenho a impressão que você praticamente já respondeu. Vou falar pelo lado da LCA, a avaliação é, no curto prazo, as reformas perderam totalmente prioridade na agenda do Congresso. A prioridade é ação emergencial para combater a crise. No médio prazo, conforme salientou o Mauro, passado o furacão, claro que existe o risco de que o estrago dificulte a rearticulação, que já era precária, a articulação, né, para o encaminhamento dessas questões. Mauro, passo a bola para você em relação à questão da radicalização política e do ameaça que isso representa para uma ação coordenada de enfrentamento da crise. Eu não consigo acrescentar nada que seja muito relevante. Eu diria apenas que me parece assim muito óbvio que seja qual for a direção a ser tomada, e eu não excluiria nenhuma direção nesse momento, porque eu entendo que as próprias autoridades, por mais atentas e experientes que sejam, estão notando que as experiências de cada um dos países também está gerando informações novas que podem sim levar a importantes ajustes de conduta, né, em função do que se aprende dia a dia com essa crise. Então, eu não excluiria a priori nenhum cenário dizendo que cenário A é o mais óbvio a ser adotado, o cenário B é o mais absurdo, eu não diria isso. O que eu diria que me parece aí sim muito óbvio é que, como você mesmo destacou, e acho que todos acreditam nisso, coordenação é fundamental para que qualquer tomada de decisão seja a mais rápida e eficiente possível. Então, se a decisão for de se semi-paralisar a economia, buscar ao máximo o isolamento social, que se faça isso, mesmo que por um prazo limitado, da forma mais restrita e séria possível. Se a partir de um certo momento a decisão for de procurar mudar de postura, isolando ou buscando isolar e manter em casa apenas grupos mais vulneráveis, que seja, mas que também se faça de forma coordenada, séria, comprometida, restrita, para que qualquer uma dessas ações, né, e sujeito a erros, qualquer um, né, está, dado o ineditismo, né, dessa crise, mas que para que as respostas sejam pelo menos as mais rápidas possíveis, seja lá qual for a decisão tomada. Então, me parece que o nosso problema central e o problema de qualquer país, eventualmente hoje, é falta de coordenação, né? Falta de coordenação, sim, é um grande desafio adicional a esse problema. Perfeitamente. Temos mais perguntas. Vou passar essa para você, Mauro. O Diego Martins pergunta o seguinte: se o estímulo do Fed pode causar algum efeito de inflação no longo prazo? Tem mais perguntas depois dessa, então eu te pediria, se possível, para ser breve, Mauro. Perfeito. Acredito que não. Acho que esse risco é muito baixo. Toda observação que nós temos da economia internacional dos últimos
10, 12 anos, ou seja, desde a crise de 2008, 2009, que já trouxe os juros para níveis muito próximos a zero ou zero, elevou a liquidez enormemente por ações dos bancos centrais e não fez não se transformou em qualquer elevação da inflação, mesmo com o desemprego tendo batido recordes históricos de baixa nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, em outros países do mundo também, sugerem que hoje o menor dos nossos problemas, a curto, a médio e a longo prazo, é a inflação. Então, acho que o desafio principal do Fed é encontrar os elementos para fazer a liquidez jorrar bem pelo sistema, para fazer a distorção total de preços de ativos financeiros ser lentamente revertida, para fornecer garantias de crédito para aqueles que têm dinheiro, mas têm medo de emprestar. Esse é o desafio, sem qualquer preocupação com a inflação. Perfeito. Uma outra questão, infelizmente a pessoa não se identificou, pergunta se existe espaço fiscal para medidas contracíclicas, se os juros mais baixos e a inflação baixa facilitam esse esforço e o que poderia e deveria ser feito. Vou tentar responder muito rapidamente para depois ouvir o Mauro. Diria, antes da crise, a gente responderia claramente que o espaço fiscal era muito pequeno. No contexto da crise, existe a necessidade de abrir esse espaço fiscal. Como? Juros mais baixos ajuda, a inflação baixa dá mais grau de liberdade. No fundo, no mundo inteiro, existe a percepção de que o espaço fiscal tem de ser criado. Vai haver uma pressão sobre as dívidas públicas. Por quê? Porque é uma emergência. Isso pode criar dificuldades depois? Sim. Pelo lado da inflação, conforme o Mauro destacou, provavelmente não, mas isso é para uma preocupação para um segundo momento. O que pode e deve ser feito? Garantir renda para que a queda da demanda não seja tão dramática e gastar diretamente para ativar a economia e, óbvio, a prioridade é o gasto para melhorar a capacidade de atendimento, reduzir ao máximo o colapso, evitar ao máximo o colapso do atendimento dos infeccionados e dos doentes que já estavam lá. A gente não pode esquecer disso, que a grande maioria das UTIs já está ocupada. Mauro, quer acrescentar algum comentário? Sim, Fernando, obrigado. Eu diria o seguinte, diferentemente do que eu penso a respeito da economia norte-americana e internacional de forma geral, em relação a qual o risco de inflação mesmo a médio e longo prazo me parece muito, muito baixo, no caso do Brasil, a situação é diferente pelo nosso histórico, que se não é mais recente, de preocupação com a inflação em si, ainda é de preocupação com as contas fiscais. Então, se aqui nós tivermos um descontrole seguindo isto que é uma ação emergencial necessária, e eu concordo integralmente com o que o Fernando falou, mas, ou seja, se passado o momento da emergência, nós não voltarmos a um caminho, a trilhar um caminho de consolidação fiscal, aí sim a inflação pode subir, não tanto por pressões necessariamente nítidas sobre a inflação corrente, mas pela deterioração de expectativas. Agora, isso pode ser combatido sem dificuldade com duas coisas. A primeira é a transparência, isso pode ser obtido através dessa PEC, de guerra ou algo assim, da transparência de que tudo que for feito emergencialmente agora terá caráter claramente emergencial e, portanto, transitório, portanto, passageiro. O segundo eixo desse mesmo cenário é o comprometimento e o retorno efetivo à agenda de reformas, incluindo as fiscais, depois de que essa crise seja superada.
Com elementos desse tipo, mesmo uma forte expansão do gasto público também me parece necessária, bem-vinda nesse momento, não trará uma deterioração, não provocará necessariamente uma deterioração do cenário fiscal e, portanto, nem do cenário de inflação a médio e longo prazo. Muito bem, eu concordo 99% com essas ponderações do Mauro. É uma emergência, né? Não é a gente cancelar todas as regras fiscais que já existem e cairmos num vazio. Responder a uma emergência e depois retomar os cuidados com o controle fiscal que são imprescindíveis. São 11 horas, sei que muita gente terá outros compromissos, terá que nos deixar. Agradeço muito a participação, espero que a gente tenha trazido elementos que sejam úteis para vocês pensarem, poderem tomar decisões. Como eu falei no início, temos mais uns 10, 15 minutos. Vou ler mais uma pergunta. Mauro, vou te pedir para começar a respondê-la enquanto eu leio outras que já chegaram. Então, o Pedro Janovitzer perguntou o seguinte: como nós, clientes da LCA ou da MCM, líderes empresariais, podemos ajudar a contornar a crise? Mauro? Uma boa pergunta. Justo essa você deixa para mim, né, Fernando? Olha, não, eu diria o seguinte... Preciso ler outras. Eu diria o seguinte, eu tenho a impressão que, assim, algumas coisas todos podem fazer, tanto como indivíduos, né, cidadãos, parte de uma comunidade, de um país, como líderes empresariais, né? Eu acho assim que os valores que todos compartilhamos são os de, se possível, né, ter calma, né, ter tranquilidade para tomar as suas decisões, evitar decisões muito abruptas, muito emocionais, porque isso tudo é verdade, é novo, é assustador, mas estamos todos no mesmo barco e todos literalmente, né, o mundo inteiro, e todo mundo aprendendo com os erros e acertos em todos os cantos do mundo. Então, acho que nesse sentido, ter às vezes um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de calma, pode propiciar um cenário um pouco mais claro para negócios, para a sua vida pessoal e tudo mais, né? Acho que solidariedade não é apenas um chavão, uma palavra da moda. Eu acho que ela faz sentido até mesmo pelo bem geral, né? Econômico, não apenas social. Obviamente estão muito ligados os dois, né? Mas solidariedade no sentido, né, de ter um olhar para o terceiro, o outro, o seu companheiro, o seu concorrente, quem é parte da sua cadeia produtiva, o seu cliente, o seu fornecedor, né? Acho que estão todos numa mesma situação e, portanto, você ter compreensão e solidariedade dos desafios de cada um e procurar tomar suas decisões com base nisso também me parece muito, muito razoável, né? E acho que nós temos que, até onde for possível, né, pressionar os governantes, né, a tomarem atitudes realmente corajosas e voltadas exclusivamente para o bem da população, né, e não para os seus interesses pessoais, políticos, de qualquer natureza. Então, assim, debate pronto é o que eu imagino, sem conseguir traduzir isso em ações concretas, mas pensando mais em termos de atitudes. Eu complementaria que se as lideranças empresariais puderem ajudar a construir um clima de coordenação, de suspensão de hostilidades no campo político, seria muito útil, né? A hostilidade no campo político, num contexto de guerra, ela é extremamente danosa.
Outra forma de ajudar, essa é mais direta, digamos, a ponta mais dramática da guerra é o cuidado à saúde. Então, aquilo que puder ser feito para ajudar a ampliar a capacidade de atendimento, ajudar a ampliar a disponibilidade de equipamentos, de profissionais, assim por diante, seria muito bem-vindo. É claro que a possibilidade de cada liderança empresarial de agir nesse sentido pode variar muito. Temos uma outra pergunta, Mauro, dirigida a você, depois eu também posso dar um pitaco, é do Raimundo, da ABPEC. Caro Mauro, na vossa opinião, não haverá espaço este ano para aprovarmos a reforma tributária em discussão na Comissão Mista da Câmara e do Senado? Ao menos teria algum andamento este ano? Olha, eu não diria que a chance de avanço é nula, apesar de eu ter pintado um quadro preocupante, né, para as reformas estruturais por conta da falta de sintonia, né, entre as lideranças políticas. Eu não diria que as chances são nulas de se aprovar, pelo menos em termos de comissão, reformas estruturais. Mas eu diria que, de qualquer forma, pensando neste prazo que agora parece relativamente curto, né, até o final deste ano, eu diria que as chances são realmente muito, muito pequenas. Porque, primeiro, me parece que, mesmo que o momento mais agudo da crise passe rapidamente, né, que tenhamos sorte em relação a isso e habilidade também para administrar bem esse momento e ajudar a sorte a se fazer presente, mesmo assim, a administração econômica desta situação difícil, eu acho que vai continuar exigindo toda a atenção do governo e mesmo do Congresso por um bom tempo ainda. Depois, muito provavelmente nós sairemos de uma situação emergencial como essa, com contas públicas, mesmo afetadas apenas de forma transitória, com contas públicas muito deterioradas, né? Em termos absolutos, obviamente o resultado primário, o resultado nominal fiscal tendem a se deteriorar fortemente, a dívida vai crescer também dando um salto, como aconteceu nos piores anos da nossa crise, como aconteceu com os países desenvolvidos em 2008, 2009, etc. E lidar com isso e, ao mesmo tempo, lidar com reformas complexas como a tributária, eu tenho a impressão que vai ser difícil. Então, eu nesse sentido também, né, por uma questão de agenda e de foco do governo, eu tenho a impressão que muito tempo ainda a gente vai precisar para ter de novo um ambiente pacificado, econômica, politicamente, o suficiente para que reformas, de novo, complexas, né, como é o caso da reforma tributária e outras também, sejam retomadas, né, e possam avançar, não burocraticamente numa comissão de menor importância, mas efetivamente, né, como fruto de construção de um consenso, aquele que é necessário para fazer isso avançar. Tenho a impressão que não é fácil enxergar isso acontecendo esse ano, e o ceticismo em relação ao próximo eu também já coloquei e não vou repetir. Muito bem, tem uma pergunta exatamente sobre esse ceticismo. O André Ítolo, do Estadão, diz o seguinte: Mauro comentou que espera crescimento morno após essa crise. E pergunta para mim se eu acredito que acontecerá o mesmo. Em termos qualitativos, sim, André, nós estamos projetando no cenário base um crescimento no ano que vem, depois de uma queda de PIB de 1% este ano, um crescimento na faixa de 2%, que é morno. No caso do cenário adverso, se o PIB cai algo como 3% este ano, nós acreditamos que o ano que vem uma retomada mais lenta, algo na faixa de 1%. Só para ir além dos números, né? Quais são as dificuldades? Tem gente, a gente sabe, que espera uma recuperação muito forte no ano que vem, circulam números como 5%,
de crescimento do PIB em 2021, após uma queda da ordem de 1% este ano. Tem várias dificuldades para isso, né? Todo mundo adoraria que isso acontecesse, seria um alívio tremendo para todos nós. Seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político, eu acho que está difícil. O esgarçamento do tecido político está preocupando. Então, toda essa discussão, como é que volta o clima no Congresso, dá para retomar a agenda de reformas, de que maneira? Eu não sei se, passada essa temporada mais aguda da crise sanitária, se as nossas dificuldades políticas vão ter digamos, que se teremos avanços políticos suficientes para reduzir a incerteza e facilitar uma retomada mais rápida, para além dos aspectos econômicos que agora, até por escassez de tempo, a gente não consegue mais explorar tanto. São 11h11, temos mais uns 4, 5 minutos. Vou apresentar uma pergunta do João Batista. Mauro, vou te pedir para responder primeiro, enquanto eu tento ver outras perguntas. A pergunta é: o que o BCB, o Banco Central Brasileiro, pode ainda fazer para ampliar a ajuda de crédito e facilitar a chegada na ponta? Num cenário de empossamento do crédito, o que poderia ser feito? Olha, bom, eu concordo, essa é uma pergunta muito pertinente, né? Eu passei rapidamente por esse assunto, esse é o grande desafio, né? Não apenas prover linhas de financiamento e liquidez, mas fazer isso chegar até a ponta. Pelo que eu entendo, e eu não sei exatamente como se materializar isso, mas do ponto de vista, vamos dizer, conceitual, talvez o melhor caminho seja o Banco Central, ou no caso melhor o Tesouro, né, porque aí não se trata de uma injeção monetária, mas sim de disponibilidade de recursos eventualmente, né, necessários para cobrir perdas. Talvez o Tesouro devesse fornecer linhas de garantia para a qualidade de crédito, que certamente não é boa, né, e será pior ainda com essa crise, deste pequeno, médio empresário, desse trabalhador, que é o lado mais vulnerável da crise. Então, talvez não baste ao Banco Central fornecer recursos, vamos dizer assim, né, ampliar a capacidade dos bancos de emprestar. Mas para incentivá-los a fazer isso, talvez seja necessário o governo, no caso o Tesouro, disponibilizar recursos para a garantia desses créditos. Me parece que aí sim você pode ter uma combinação que tem uma probabilidade maior de fazer chegar essa disponibilidade de crédito efetivamente a quem precisa e cujo risco de crédito naturalmente aumentou, né? Com essa crise é inevitável isso ter ocorrido. Muito bem, temos mais perguntas, aliás, agradeço muito a todos que enviaram perguntas, não temos mais tempo para responder todas, quero, infelizmente, encerrar, peço depois ao Mauro que faça seus comentários finais, só queria salientar o seguinte, o grau de risco que a gente está correndo, seja no campo econômico, seja no campo político, é muito grande. Então, realmente, tudo que a gente falou aqui em termos de projeções, números, eu reitero, é uma ousadia a gente apresentar números, mas é uma ousadia da qual a gente não pode fugir, é nosso papel tentar quantificar as perspectivas para os clientes. À medida que o tempo passa, as projeções têm piorado, né? É uma deterioração muito rápida de perspectivas. Quanto antes essa tendência for interrompida, obviamente, muito melhor, e assim, é uma constatação de que existe urgência nas respostas. Podem não ser as melhores respostas, mas respostas mais firmes, mais claras, rapidamente, são muito importantes. Se precisar corrigir erros depois,
perfeito, mas a inação, ou a lentidão, elas estão muito perigosas. Então, realmente, cabe cobrar do sistema político um desempenho melhor, uma maior disposição de compartilhar decisões, compartilhar riscos, compartilhar eventuais louros pelas vitórias. É claro que essa é uma cobrança que pode parecer ingênua, mas realmente a compreensão da gravidade e da urgência precisa pesar mais nas decisões dos atores políticos. O risco de cenários terríveis como o nosso cenário base e o do Mauro, da MCM, ambos são muito ruins, mas um cenário ainda pior não é uma probabilidade baixa, não é uma fantasia, é um receio fundado na nossa avaliação. Mauro. Eu só complementaria dizendo que a unidade política, a convergência dos líderes políticos ao redor do interesse do país é fundamental agora e será fundamental amanhã também, passada a crise, para que a gente possa ter uma boa recuperação, a melhor recuperação possível. Sem essa convergência de interesses, esse trabalho conjunto das lideranças políticas, a crise será pior, como o Fernando destacou, e a retomada será também mais fraca, mais decepcionante, inadequada no limite, lamentavelmente. Então, a questão política é central, né, e lamentavelmente a gente tem que falar disso tanto quanto do próprio coronavírus no Brasil no dia de hoje. Maravilha, muito obrigado, Mauro. Muito obrigado a todos. Continuamos à disposição. Quem tiver dúvidas adicionais, procura a gente. Estamos num esforço de guerra aqui, todo mundo trabalhando de home office, enfrentando as limitações de infraestrutura. Então, realmente, foi um prazer poder compartilhar essas reflexões com vocês e vamos juntos garantir a saúde do país, tanto do ponto de vista estrito da medicina, como do ponto de vista econômico e político. Estamos juntos na mesma canoa e é uma canoa que a gente não pode deixar virar. Grande abraço a todos.